Eu trago nesta tarde um tema que está sendo debatido, que inicia o debate hoje do Supremo Tribunal Federal sobre uma proposta da Previdência Social. É uma proposta em que milhares de pessoas aposentadas no Brasil, senhor presidente, que continuam contribuindo, continuam trabalhando, depois de conseguirem uma aposentadoria com seus 30 ou 35 anos de trabalho, ganham lá seus R$ 1.200, ou 2 salários, ou 3, ou 4, e ao final disso, lá com 65 anos, vamos uma comparação, sente uma obrigação de continuar trabalhando, para ter melhores condições de vida, da aquisição de medicamentos, por ajudar para seus netos, ou ter uma vida mais condigna, em vez de tirar algum bico ou num trabalho informal, continua recolhendo o INSS. E qual é a proposta dessas pessoas? Que ao longo do tempo, num cálculo atuarial, se trabalhar mais 5 anos, por exemplo, mais 6 ou 7, ter condições de, num cálculo atuarial, acrescentar o que vem ganhando. Acrescentar que alguém ganhe R$ 1.200. Ao cabo de 5 anos, ele possa agregar, se nesse cálculo vier, mais R$ 300. Ele chega aos 70, não pode mais. Naquela função, suas condições físicas não é mais possível. Aí, ele pode agregar esse direito da sua contribuição. O que ocorre hoje? Senador, se você me permite, eu queria registrar a presença no plenário do senador Aécio Neves, que acaba de ir para o segundo turno nas eleições presidenciais deste ano. Quero cumprimentar a Sua Excelência pela posição que ocupou nas eleições. Você tem a palavra. Nos associamos da volta a esta casa do candidato a presidente da República, agora no segundo turno, e volta a rever os colegas, ele que está se preparando para a segunda caminhada. Nos associamos aos cumprimentos que a Excelência faz ao senador Aécio Neves. Então, o que eu vinha dizendo, quando não tem mais condições físicas, quer buscar agregar isso, e sempre respeitando, senhor presidente, o teto da Previdência Social Geral, que é o tetinho, não é o teto maior que existe, não, o pequeno. Isso e o que é que o Supremo começa a analisar hoje? É a proposta de desaposentação. E aí, esses que estão contribuindo possa ter o direito, porque hoje a Previdência recebe e se apropria desse valor e não devolve a esses que contribuem legalmente, da formalidade, não tem direito algum. Então, isso que o Supremo começa a analisar hoje. E faço alguns detalhes sobre isso. A sociedade brasileira, por uma série de importantes transformações, sob inúmeros pontos de vista, e uma delas diz respeito à nossa pirâmide etária. A pirâmide etária, senhor presidente, gradativamente, vivenciamos uma redução no número de jovens e um incremento cada vez maior no topo da pirâmide entre os mais velhos. Então, a pirâmide que ela a tempo ela vem com um lastro maior, ela se inclina mais ou menos, está numa posição dessa, ela com o tempo ela começa a se equilibrar. Em função da ciência, da medicina, a base ela começa a chegar próximo e a parte da pirâmide superior ela começa a lastrar. A longevidade ela chega. E o que acontece então? Menos jovens chegam e maior idade aumenta. A chamada terceira idade está cada vez mais numerosa e, além disso, mais ativa. Vivemos mais, com mais qualidade, e tal fato tem reflexo direto no mercado de trabalho. Para fazer frente a essa realidade, que traz consigo benefícios e, ao mesmo tempo, uma série de responsabilidades, é cada vez maior o número de pessoas que, já aposentadas, continuam trabalhando formalmente e, com isso, seguem contribuindo com a Previdência Social. O problema, senhor presidente, é que hoje não recebem absolutamente nada por suas contribuições adicionais. Atualmente, no Brasil,
aproximadamente 280 mil trabalhadores com mais de 65 anos continuam contribuindo com a Previdência. Somente entre aqueles que têm mais de 70 anos, são cerca de 90 mil contribuintes. As informações são do Ministério da Previdência Social. Esses números não levam em conta ainda os trabalhadores que, depois de aposentados, voltam à labuta em bicos, ou seja, na informalidade. A questão, obviamente, já chegou aos tribunais. O Supremo Tribunal Federal, como disse no início, começa a julgar hoje a possibilidade de o aposentado pedir a revisão do benefício por ter voltado a trabalhar e a contribuir para a Previdência Social. A questão é conhecida como desaposentação. Atualmente, o INSS não reconhece a desaposentação e vai defender a ilegalidade da revisão durante o julgamento. Esse é o papel do INSS, da Previdência Social. Vão defender isso. Segundo o artigo 18 da Lei 9.528 de 97, o aposentado que volta a trabalhar não pode ter o benefício revisado. Abro aspas. O aposentado pelo regime geral da Previdência que permanecer em atividade sujeita a esse regime ou a ele retornar não faz jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício da atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional quando empregado, fecho aspas, diz o texto da lei. A decisão que for tomada pelos ministros terá impacto automático em mais de 6.800 processos semelhantes que foram suspensos pelo Supremo Tribunal Federal até que a questão seja julgada. De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que vai defender a desaposentação, 70 mil ações aguardam a decisão do Supremo. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje começa esse debate. Em 2011, senhor presidente, propusemos nesta casa, nós tivemos a honra de propor, um projeto que traz uma solução para a questão. Levei, inclusive, uma cópia disso ao ministro Garibaldi Alves, da Previdência Social. Trata-se do PLS 188, que prevê a devolução das contribuições adicionais feitas pelo aposentado que retorna ao mercado de trabalho, garantindo um ganho extra no decorrer de sua vida, nunca ultrapassando o teto da Previdência Social. Um direito claro, mas hoje não tem o que pensar quando era antigamente uma coisa diferente. Tinha milhares de jovens para entrar e a idade média era de 55, 60 anos, 65. Hoje não é isso. Mudou, a pirâmide é outra. O montante correspondente será reajustado mensalmente pelo IPCA, que prevê o nosso projeto que tramita nessa casa. E a devolução será realizada por meio de pagamentos mensais. Acerca desse ponto, nos preocupamos em manter o valor do saldo, reajustando mensalmente pelo IPCA, que é justo. Para facilitarmos a organização dessa devolução, estabelecemos que ela será devida após um prazo de carência de 36 contribuições, senhor presidente. Ou seja, o trabalhador precisa completar 3 anos de contribuição para ter direito a solicitar a devolução dos valores vertidos. Destaco que a nossa proposta permite quantas devoluções forem possíveis, desde que sempre respeitada a referida carência. Deste modo, caso ocorra, o aposentado que permaneça em atividade poderá ter mais de uma devolução, cada qual com fluxo de recebimento independente. Nesse parlamento, outros esforços têm sido feitos para suprir tal carência e incorporar em nossa legislação essa garantia ao trabalhador. São muitas iniciativas louváveis, senhor presidente. Faço questão de destacar a luta do nosso colega Paulo Paim. Faço questão de destacar. Paulo Paim é um desdobrado nessa luta. Uma referência em defesa dos aposentados em todos os níveis,
reconhecido no Brasil inteiro e até, acredito, no exterior. Tais propostas visam o atendimento de algumas das amplas carências dos aposentados, que vivem praticando esse verdadeiro malabarismo financeiro para garantir uma sobrevivência. Sob a alegação de que a medida provocará um comprometedor aumento das despesas da Previdência Social, os projetos arrastam-se em sua tramitação. A intenção, velada e ao mesmo tempo cristalina, é sepultar as iniciativas sob a turva fumaça da lentidão do processo legislativo, senhor presidente. Nosso projeto hoje segue em tramitação conjunta com outras propostas que versam sobre o mesmo tema, um verdadeiro emaranhado legislativo, que funciona à perfeição quando se trata de matérias que não gozem da simpatia governamental. Que daí procuro, porque tem uma palavra que diz a esse respeito, então tem que aderir, tem que juntar, tem que fazer, e aí volta para a comissão, vai para outra. E a procrastinação é um malabarismo, como digo aqui, extraordinário. Cada parlamentar exerce livremente seu direito de voto e manifestação, seguindo uma consciência e principalmente os desejos e anseios da sociedade que representa. Não é nossa intenção convencer ninguém de votar dessa ou daquela maneira. Rogo tão somente, senhor presidente, que permitam que tais matérias sejam analisadas e votadas, cumprindo plenamente os princípios democráticos, em que prevalece o desejo da maioria. Do contrário, mais uma vez, presenciamos o judiciário regulamentando a questão face à inércia do Legislativo. São essas reflexões que trago na tarde de hoje, senhor presidente, a esta casa, principalmente no momento em que o Supremo inicia a análise dessa questão que está o Brasil inteiro acompanhando, e milhares de pessoas que chegaram a essa situação continuam contribuindo à Previdência por necessidade, sempre respeitando o teto, e sabemos que há uma apropriação indébita da própria Previdência Social nesse sentido. Vossa Excelência, as coisas que trago, senhor presidente. Vossa Excelência,